Olá, bem, na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar num texto fascinante de Prema Sandro Vaz. Ele explora umas ideias bem profundas sobre amor próprio, consciência e sobre uma força que, segundo o material, já existe dentro de cada um de nós. Então, vamos lá. E o ponto de partida de tudo é essa frase aqui. Uma citação poderosa atribuída a Jesus. Uma frase que, sabe, ecoa há séculos e que é o verdadeiro núcleo da filosofia que a gente vai desvendar hoje. Exatamente aqui que a coisa fica interessante. O material nos convida a pensar: e se essa afirmação, que soa tão radical, for, na verdade, uma descrição do nosso estado agora, e não um objetivo distante, algo a ser alcançado lá no futuro? Para a gente começar a entender essa tal de divindade interior, a base de tudo, segundo o texto, é um olhar completamente novo sobre o que significa amor próprio. E o que é muito legal aqui é a distinção clara que se faz. O texto se esforça para separar o amor próprio daquilo que a gente costuma pensar, né? Não se trata de egoísmo, de vaidade, mas sim de uma reconexão profunda com uma essência, uma chama sagrada que, em tese, todos nós carregamos. E, gente, isso muda completamente a perspectiva. Porque esse tipo de amor não isola ninguém. Pelo contrário, ele se torna a condição fundamental para a gente se relacionar de forma genuína com o mundo. É como se, ao acessar essa fonte interna, a pessoa encontrasse a base real para servir, para criar e até mesmo para curar. Ok, agora vamos voltar para aquela citação central e prestar atenção em como um único detalhe da língua portuguesa pode mudar o sentido de tudo. O ponto crucial aqui é o tempo do verbo. O texto destaca que a frase original usa sois, que represente, vocês são. Então a divindade não seria uma promessa para um futuro distante, mas uma verdade sobre quem a gente já é, aqui e agora. Apenas esquecemos. E essa ideia, nossa, ela vira uma chave. A busca espiritual deixa de ser aquele esforço todo para se tornar algo que não somos e se transforma num processo de lembrança. A metáfora é perfeita. É como limpar a poeira de um espelho para finalmente enxergar o reflexo que sempre esteve lá. E se a gente aceita essa ideia de uma divindade que já existe em nós, isso leva a uma consequência, bem, uma consequência profunda, quase radical, a possibilidade de uma autossuficiência completa. Pensa só no poder dessa afirmação. O texto argumenta que essa nossa dependência de fontes externas, seja para validação, para recursos, para o nosso bem-estar, tudo isso seria, na verdade, um sintoma de desconexão dessa fonte interior. Uma vez que essa conexão é refeita, essa dependência toda simplesmente se dissolve. Mas como assim? Qual é a lógica por trás disso? Bem, a chave é o conceito de não separação. Imagina uma onda no oceano. A onda parece ser uma coisa individual, né? Mas ela é feita da mesmíssima água do oceano inteiro. Na essência, a onda é o oceano. Do mesmo jeito, o texto propõe que cada pessoa é uma expressão dessa consciência universal. E se essa consciência contém tudo, então cada pedacinho dela, cada um de nós, também contém potencial, tudo o que precisa. A busca, então, se inverte, deixa de ser lá fora e passa a ser aqui dentro. Beleza, a gente já entendeu a filosofia, o que da questão, mas e o como? Como é que se faz para se conectar com essa fonte, com esse poder todo? O texto oferece essa metáfora linda. O lugar mais sagrado que existe não é um prédio, um local distante. Ele está bem aqui, no espaço interno da nossa própria consciência. Uma pergunta bem direta, né? E ela nos leva direto para as ferramentas práticas que o material descreve. E o mais interessante é que elas são muito, muito simples. Vamos dar uma olhada, então, em como o texto apresenta os métodos para a gente cultivar esse espaço interior. E olha, eles são notavelmente acessíveis. Aqui não tem nenhum ritual complicado. São 3 estados de ser. Primeiro, o silêncio. E não é só a ausência de barulho, sabe? É o ato de aquietar a mente para finalmente conseguir ouvir aquela voz interior. Depois, a presença. A capacidade de estar de verdade no aqui e agora, sem as amarras do passado ou a ansiedade do futuro. E por fim, o amor. E aqui, amor não é entendido como uma emoção que vai e vem, mas como a própria força que conecta e cura. A expressão mais natural da nossa essência. Ok, tudo isso soa muito profundo, muito bonito na teoria. Mas como é que essa filosofia sai do campo das ideias e se transforma em ação no mundo real? Bem, o texto aponta para um exemplo bem concreto, para mostrar que não se trata apenas de teoria.
A existência de um lugar físico, a casa de acolhimento espiritual, que oferece atendimentos gratuitos, mostra que isso é algo que se busca compartilhar, viver em comunidade. O foco deles é exatamente esse: auxiliar as pessoas nessa reconexão interior, não importa qual a sua crença ou o seu caminho. E no fim das contas, o grande objetivo é este: trazer a espiritualidade para o chão, para a vida real. A realização não seria um evento extraordinário, longe da nossa rotina, mas sim a descoberta do sagrado dentro dos momentos mais comuns, mais ordinários da vida. E assim, a gente termina essa análise com a mesma pergunta que o texto deixa para nossa reflexão. Se a gente considerar de verdade essa ideia, a de que a fonte de tudo já mora dentro de nós, como a simples exploração dessa possibilidade poderia mudar a maneira como a gente lida com os desafios e com as alegrias de cada dia? Uma questão para se levar consigo.